Olha aí, vou repetir a pergunta, a sua. Mas antes, deixa eu concluir dizendo que a súmula 122 do TST lembra aquele filme, Um Cabra Marcado para Morrer, né? A súmula 122 do TST é uma súmula que está com os dias contados, viu? Inclusive o enterro já está marcado 13 de novembro lá no Vale da Saudade, viu? Ou no Parque das Flores, a gente está decidindo. Então essa súmula 122, que eu me orgulho, viu? Eu me orgulho, porque eu escrevi sobre isso, é uma súmula que está com os dias contados, porque é uma súmula que nunca me convenceu. Porque eu estudei processo, viu? E eu sei que revelia não é pena. Quem me ensinou isso foi Manuel Antônio Teixeira Filho, nas suas obras clássicas de processo trabalhista, viu? E revelia não é punição, revelia não é sanção, revelia não é pena, viu? É por isso que eu nem gosto do verbo aplicar. Vossa Excelência poderia aplicar a pena de revelia? Não. Uma vez eu disse isso ao advogado, não. Mas Excelência, então eu vou protestar. Eu disse, deixa eu decidir que depois o senhor protesta. Aí eu coloquei a ausência do reclamado e a ausência de defesa, porque não tinha nem reclamado, nem defesa, não é? Fez o juiz constatar a revelia. Porque revelia nada mais é do que um fato processual. Um fato processual, que simplesmente acontece. O juiz nada pode fazer, porque o reclamado, ele não tem obrigação de se defender, ele tem o ônus de se defender. Ele não é obrigado a se defender, ele tem o ônus. E se ele não se defende, ele arca, não é? Ele arca com os efeitos da ausência de defesa, a revelia e a confissão ficta quanto à matéria de fato. Então, revelia não é uma pena que o juiz decide se vai aplicar ou decide se não vai aplicar. Então, se o reclamado não compareceu à audiência, é um fato, o juiz coloca na ata, ausente o reclamado, não é isso? O juiz não tem que constar tudo? Ausente o reclamado, ponto. Aí coloca, presente o seu advogado, doutor fulano de tal, OAB, ponto. Viu? Aí qual é a primeira pergunta que o juiz faz? Existe possibilidade de acordo? Aí o advogado do reclamante faz, Vossa Excelência está de brincadeira, Vossa Excelência é um fanfarrão. Eu digo, por quê? Como é que a gente vai fazer acordo, doutor, se o reclamado não está? Doutor, olhe de novo. O seu colega está aí. Até o senhor considera advogado invisível na Justiça do Trabalho? E eu já chequei que o advogado da empresa tem poderes especiais para transigir, para tudo. Aí eu pergunto, né? Tem alguma proposta de conciliação? Viu? Aí o advogado, eu poderia enviar um WhatsApp, ligar? Claro! Claro, para que serve essa modernidade? Eu poderia sair para ligar? Claro! Só que esse ritmo frenético, o juiz quer ir embora mais cedo para casa, o advogado quer ir embora mais cedo para casa, faz com que as audiências se tornem robóticas, maquinais. Não é? Já fiz acordo assim, sem a presença do reclamado. Claro que, para incentivar o acordo, eu disse que ia aplicar a súmula 122 do TST e ia considerar revel o reclamado. Então, praticamente eu disse ao advogado, se fudeu, mas tenta fazer um acordo, né? Aí ele conseguiu, porque o CPC diz que eu posso usar todos os meios para tentar conciliar, inclusive os maquiavélicos.
Aí o advogado diz, excelência, eu não tenho proposta, nem meu cliente me autorizou a fazer proposta. Não há possibilidade de conciliação. Beleza. Aí quer que o juiz já constou, ausente o reclamado, presente o advogado. Aí quer que o juiz vai constar depois, o reclamado, vírgula, mediante seu advogado, vírgula, apresentou contestação. É assim que a reforma trabalhista prevê. Apresentou contestação. Está nos autos. Além de outros documentos. Viu? E procuração. Ponto. Aí chega a hora da verdade. O reclamado, ele é considerado confesso quanto à matéria de fato? Depende. Gostei do depende. Gostei. Melhor resposta. Verdade. Parabéns, ganhou um ponto. Fosse na faculdade, né? Tá que pariu, só pensa em dinheiro. Alexandre aqui, ó, atrás de 20%. E já tabelou, não foi problema, é 20%, 20%, 20%. É honorário, né? Teus honorários são de 15%. Leonardo Camelo me mandou um WhatsApp dizendo que vai levar o assunto lá para a OAB Federal. Para arguir a inconstitucionalidade, como nós discutimos na aula passada. Vamos lá. Eu posso considerar o reclamado confesso quanto à matéria de fato? Pode, professor. Por quê? Porque a confissão quanto à matéria de fato é o principal efeito da revelia. Ô, meu filho, não houve revelia. Porque revelia é ausência de defesa. E o juiz constou, à luz do parágrafo 5º do artigo 844, que o reclamado, mediante seu advogado, apresentou defesa. Eita mesmo. Eu vou dizer aquilo que está no meu livro e que foi escrito antes da reforma. Se a audiência for uma audiência inicial, rito ordinário, não haverá confissão ficta quanto à matéria de fato. E vou dizer mais, a presença do reclamado à primeira audiência se tornou facultativa com a reforma trabalhista. Vai arriscar? Hein? Para mim é gostoso, né? Ter meu entendimento. Hein? Vai arriscar? Nas 23 varas lá de Recife? Vou explicar por quê. Porque a audiência inicial, tá? Ela não é usada para a colheita dos depoimentos pessoais. Os depoimentos pessoais ficam reservados, assim como a produção de prova testemunhal, tudo isso fica reservado para a audiência de instrução. E vou dizer mais. A pena de confissão ficta quanto à matéria de fato é uma pena, viu? Revelia não é pena, revelia é um fato, ausência de defesa. Mas a confissão ficta é uma pena, é uma sanção. Ela só é aplicada para a parte, seja reclamante, seja reclamado, que não comparecer à audiência ou que comparecer se negue de forma injustificada a revelar aquele fato ou não tenha conhecimento do fato, desde que ela tenha sido previamente intimada dessa cominação. Vou repetir.
A pena de confissão ficta, que é um efeito natural da revelia, ninguém discute. Se o réu for revel, ele se torna confesso quanto à matéria de fato. Mas nós não estamos discutindo o réu revel. Nós estamos discutindo o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. O reclamado não compareceu à audiência, é um fato. Mas seu advogado compareceu, já há contestação nos autos, documentos foram juntados, procuração, tudo mais. Beleza. Não há revelia. Aí vem a pergunta: o juiz aplicará automaticamente a pena de confissão ficta quanto à matéria de fato sobre o reclamado ausente? Para ele aplicar essa pena, a citação encaminhada ao réu teria que constar a advertência de que o seu não comparecimento para prestar depoimento pessoal gerará a confissão ficta quanto à matéria de fato. Porque é uma exigência que está, salvo engano, no parágrafo 1º do artigo 383 do CPC e também na súmula 74 do TST. Repetindo, no parágrafo 1º do artigo 383 do CPC e na súmula 74 do TST. Se a parte, seja reclamante, seja reclamado, não comparecer à audiência na qual deveria prestar depoimento pessoal, ela só poderá ser penalizada pela confissão ficta dos fatos se ela tiver sido alertada expressamente dessa possibilidade, dessa combinação. A confissão ficta não nasce de uma pegadinha. A confissão ficta, quanto à matéria fática, nasce da incúria da parte que foi alertada dessa possibilidade e não compareceu à sessão. Acharam aí? Deixa eu procurar um minutinho só. Eu trouxe aqui, minha chikungunya. Tá foda, pô. Ontem eu fui tentar apanhar um lápis de uma aluna que caiu no chão. Até baixei, mas 2 alunos tiveram que me levantar. Não é o artigo 383 porra nenhuma. Ninguém achou, não. Não, que foi confissão, não. Calma. Muita calma nessa hora. 200. Oh, meu Deus. A súmula 74 está certinha. Eu acho que essa súmula teve até o artigo do CPC alterado. Se vocês acharem aí no Google a súmula 74, vão achar o número do artigo. Tá aqui. Tá não. (385)
Aqui achei. Achei. 385, parágrafo 1º. Não precisa editar não, viu, Paulinho? Bota tudo. 385, parágrafo 1º do CPC. Se a parte, vírgula, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou comparecendo se recusar depois, o juiz aplicar-lhe-á a pena de confissão. Parágrafo 1º do artigo 385 do novo CPC. Parágrafo 1º do artigo 385 do CPC, que vocês encontram, repito, na súmula 74 do TST. Aí digamos que naquela vara do trabalho, a citação saia para o reclamado, dizendo que ele terá que comparecer à audiência para apresentar a defesa sob pena de revelia. Ponto. Com a reforma trabalhista, essa citação feita nesses moldes, tornará facultativa a presença do reclamado. Porque se o reclamado não comparecer, mas se o advogado comparecer com a defesa já protocolada ou em mãos, documentos e tudo mais, como o reclamado não foi advertido que a sua ausência geraria a confissão ficta, como ele não foi intimado para prestar depoimento pessoal, ele foi intimado para apresentar defesa, mas não foi intimado expressamente para prestar depoimento pessoal, a sua presença é meramente facultativa. Viu? Alguns juízes poderão alterar essa citação. Aí você vai ter que ler. Se essa citação, mesmo no rito ordinário, foi enviada do tipo: o reclamado deverá comparecer pessoalmente à audiência para apresentação de defesa, apresentação de contestação, apresentação de defesa e para prestar depoimento pessoal sob pena de confissão ficta, nos termos do parágrafo 1º do artigo 385 do CPC, se a intimação tivesse sido enviada dessa forma, a ausência do reclamado, a presença do advogado e a existência de defesa, essa presença afastará a revelia, mas o reclamado será apenado, será punido com a pena de confissão ficta quanto à matéria de fato. Viu? Isso traz insegurança jurídica para vocês? Traz. Porque cada juiz vai poder adotar o tipo de citação que quiser. Porque eu pergunto, apesar de ser uma audiência inicial no rito ordinário, eu pergunto, o juiz, ele pode exigir a presença do reclamado para prestar depoimento pessoal? Pode. Pode. Porque a audiência na CLT é una, é contínua. Viu? Então, aquele fracionamento pode nem ser necessário, a depender do caso. Viu? Espera um pouquinho aqui. Professor, e no caso da empresa, ela colocar uma defesa de festa da função, geralmente faz a questão lá no advogado, coloca uma defesa que já defende o processo. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. E foi um grande escritório, eu não sei se foi o seu, não digo o nome não. Que foi uma situação chata, porque eu falei aquilo
e a gente fala aquilo na mesinha, mas termina o rádio corredor, não é? Aí Renato, inclusive, depois mandou uma mensagem para mim, mas menina, eu soube que aconteceu isso. A advogada vai perder o emprego. Eu digo, puta que pariu. Mas foi exatamente isso. Era uma defesa, viu, de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista do Estado, viu? E que o cara estava pedindo horas extras, viu? Horas extras, alguma coisa assim. E a defesa só falava de equiparação salarial, viu? Quer dizer, a pretensão era alhos e a defesa era bugalhos, né? Ou foi um copiar, colar depois de uma ressaca, ou foi uma defesa de um processo equivocado, viu? E aí, quando eu instalei a audiência e comecei a conversar, eu percebi que o advogado de defesa que estava lá na audiência sabia porra nenhuma do processo. Tem muito isso também, né? E o povo diz assim, não, mas é pautista. Pô, para mim não existe esse nome pautista que se criou por aí. Para mim é advogado. Na minha frente está um advogado, que não precisa ser expert em direito de trabalho, nem processo de trabalho, mas precisa conhecer o processo, não é? É o mínimo que o advogado tem, que conhecer aquele processo, nem que ele estude na véspera, dê uma lida, mas conhecer, não é? Aí eu perguntei, eu notei, e o próprio advogado às vezes diz, não, excelência, eu sou pautista, eu estou aqui só para fazer audiência. Eu digo, sim. É como se você chegasse sangrando numa emergência e o médico, ó, você está se fudendo aí, mas eu sou só, viu, o pautista. Eu não sei dar um ponto, viu? Se foda. É mais ou menos isso. Aí eu digo, pô, vou ter que ler, né? Tem uma preguiça, mas eu vou lá ler. Aí quando eu li, viu? E os dois advogados calados. Se o advogado do trabalhador também fosse ativo e tivesse estudado o processo, antes ele tinha diminuído o meu trabalho. Ele tinha, antes de eu dar bom dia, ele já tinha dito, excelência, a defesa não tem nada a ver com o pedido. Beleza, né? Então, quando eu fui ler, vi que não tinha nada a ver. Para mim, isso é ausência de defesa. Porque defesa não é um papel intitulado contestação. Não. Defesa é o ato de rechaçar a pretensão do autor. Então, se você me apresenta um documento, não é, que não está rechaçando o que o autor está pedindo, para mim é ausência de defesa.